Os serviços de gráfica para fazer em casa são trabalhos manuais ou digitais que você poderá oferecer para pessoas comuns ou empresas. É possível fazer tudo em domicílio e ganhar dinheiro por cada serviço realizado. Existe hoje muita gente que vive disso, fazendo alguns serviços de gráfica que podem funcionar a partir de um home office. O bacana é que na maioria dos casos você consegue isso com um investimento muito baixo, precisando apenas de uma impressora multifuncional de qualidade, computador, internet e diferentes tipos de papel. É o pontapé para um negócio que pode dar muito certo e, quem sabe, com o tempo, se tornar uma gráfica. O melhor é que você terá total controle de sua vida, podendo escolher os melhores horários para trabalhar e conseguindo independência financeira. Hoje você vai aprender sobre os serviços de gráfica para fazer em casa. E com dedicação e muito empenho, você tem tudo para ser muito bem-sucedido. Estrutura para oferecer serviços de gráfica. Não será preciso ter um espaço muito grande. Só o essencial para que você tenha os equipamentos bem instalados e com espaço para movimentação para produzir os serviços de forma eficiente. Toda a estrutura pode ser montada no seu próprio quarto. Você vai precisar de uma mesa grande de trabalho, onde ficará o seu computador e os materiais do escritório. Também servirá de apoio para fazer cortes e encadernação. Não será necessário que você tenha um espaço para atender os clientes. Se tiver, ótimo, mas não é obrigatório. Devido a isso, você terá que encontrar seus clientes em locais estratégicos, como cafeterias em shoppings ou outros locais que sejam bons para eles. Equipamentos necessários. O investimento é baixo, ainda mais comparado com a estrutura de uma gráfica comum. O que você precisa ter em mente é que, dependendo do equipamento que você adquirir, poderá oferecer mais serviços. Por exemplo, se você tiver uma impressora multifuncional de boa qualidade, poderá oferecer impressão de diversos tipos e tamanhos, além de scanner e até xerox. Tudo em um único equipamento. Isso é excelente e não deixa de ser uma grande economia. Outro equipamento que você deve comprar é uma navalha, instrumento de corte para papel e outros materiais parecidos. No que isso vai ser bom? Você poderá oferecer documentos bem alinhados e cortados, o que vai ajudar também para que você consiga fazer encadernação de maneira efetiva. E para encadernação, você vai precisar de um furador especial. Apesar de não ser um equipamento, você precisará investir em softwares de edição de imagens. Os principais desse segmento são o CorelDRAW e o Photoshop. Quais são os serviços de gráfica para fazer em casa? Esses são apenas alguns e os selecionamos por serem fáceis de serem produzidos de acordo com poucos equipamentos. A maioria funciona com uma ótima funcional, computador e papel escolhido. Os serviços que selecionamos também são os mais procurados e que não é preciso muito conhecimento para desenvolver. Vamos lá! Impressão de folders e panfletos. Muita gente precisa desse tipo de serviço e acha que os valores das gráficas são muito caros. É aí que você entra. Você conseguirá produzir tanto folders quanto panfletos, tendo um bom equipamento. É interessante também que, além da impressão, você possa oferecer os serviços de criação de arte. Isso agrega mais valor e te renderia mais também. Se você não tem proximidade com esses programas, precisa começar a estudar já. Produção de cartão de visita. Esse é um dos serviços de gráfica mais procurados. Você poderá criar os cartões de acordo com o gosto de cada cliente e fazer a impressão em alguma gráfica parceira na sua cidade. Assim, você não precisa investir na compra de máquinas. Se você for criar cartões de visitas com um papel comum, que é aquele mais resistente, algumas multifuncionais também possibilitam isso. Antes de comprar seu equipamento para o negócio, é importante que você saiba exatamente os serviços que quer prestar. Serviços de encadernação. Esse é um serviço barato, mas que é muito fácil de fazer e que você poderá ganhar com quantidade. Muito utilizado no meio acadêmico para a encadernação de projetos de conclusão de cursos, trabalhos avulsos e outros projetos. Para fazer isso, você vai precisar de equipamento de furo específico para encadernação e os arames arredondados que serão entrelaçados pelos furos a fim de anexar todas as páginas. Existem outros tipos de encadernação que podem ser feitos, mas que precisariam de conhecimento específico, que são através de colagem e grampo. Serviço de digitalização. Esse é um serviço que você fará com a sua multifuncional mesmo.
Muita gente ainda não tem o equipamento necessário para esse serviço. Não há nenhum tipo de dificuldade para você oferecer e o lucro é 100%. Você precisará apenas do seu computador para digitar os textos, currículos, bilhetes e muito mais. Há quem trabalha também com a digitação de contratos e documentos em geral, portanto, é mais uma área para atuar. Xerox. Esse é um serviço que volta e meia todo mundo precisa. Um Xerox hoje custa entre 15 centavos e 25 centavos e o seu lucro é de 100% também. Claro que se você pensar em unidade é um tanto desanimador, mas a ideia é pensar em oferecer os serviços em quantidade. Lembrando que o Xerox preto e branco é mais barato que o colorido. Serviços de criação de artes. Esse é um serviço que mais pode te render dinheiro. Por mais que o cliente não faça as peças gráficas com você, a arte é o mais caro na maioria das vezes. Além de que é um serviço que só vai depender da sua mão de obra. Para isso, no entanto, é preciso que você se especialize nisso. Estude bastante não só a utilização dos programas de edição de imagem, como também as tendências e o que está sendo utilizado hoje em dia. Para ser um ótimo design gráfico, você precisa ser bem curioso e praticar bastante. É o que faz a diferença nesse negócio. Ouse e seja criativo. Impressão de adesivos e de fotos. Na hora que comprar a sua multifuncional, é importante que ela seja a laser, porque só assim conseguirá fazer esses dois tipos de impressão com altíssima qualidade de cor na impressão. Uma multifuncional comum não consegue imprimir cores da maneira correta e fica uma imagem um tanto borrada. Para a impressão de fotos e adesivos, a qualidade da impressão é mais do que essencial. Essas impressões são mais caras que as comuns e podem te render um bom dinheiro. Como divulgar os serviços de gráfica? Não adianta saber quais são os serviços de gráfica para fazer em casa se você não pensar em investir em formas de divulgar para eles. Isso é essencial e é o que dará alcance ao seu negócio. A melhor forma de divulgação desse tipo de serviço é através da internet. Por isso, o ideal é que crie perfis das principais redes sociais que existem hoje, como o caso Facebook e Instagram. É interessante que você crie um site também, mas de primeira isso pode ser custoso e trabalhoso, então pode ser deixado para mais tarde. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe em manter um conteúdo de qualidade e estratégias de divulgação eficientes nas redes sociais. Existem muitas possibilidades, como as apresentadas anteriormente, para ganhar dinheiro em casa. E lembrando que o investimento nesse negócio é relativamente baixo. Necessita somente de alguns equipamentos de qualidade e dedicação no negócio. Agora, se você quiser conhecer outras oportunidades sobre renda extra e negócios disponíveis no mercado, é só assistir nossos vídeos sugeridos. Um grande abraço e nos vemos lá!